Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. E boa tarde também a quem nos acompanha em casa. Nós hoje celebramos a festa de São Floriano, padroeiro dos bombeiros. E, portanto, sendo uma classe de gente tão importante na nossa sociedade, nós associamos-nos hoje ao seu padroeiro, São Floriano. Celebramos esta Eucaristia na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá, e somos uma igreja que foi criada através do sonho, a partir do sonho, da união, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E hoje, na festa de São Floriano, padroeiro dos bombeiros, rezamos a nossa Eucaristia lembrando Artur e Joana Vaz, Maria Adelaide Valente e Artur Bastos Santos. E tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que pela ressurreição de Cristo nos regenerais para a vida eterna, fortalecei em nós a fé e a esperança, para que nunca duvidemos do cumprimento das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias chegaram os judeus de Antioquia e de Icônio, que aliciaram a multidão, apedrejaram Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Mas, tendo-se reunido os discípulos à sua volta, ele ergueu-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Depois de terem anunciado a boa nova a esta cidade e de terem feito numerosos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, a Icônio e Antioquia. Iam fortalecendo as almas dos discípulos e exortavam-nos a permanecerem firmes na fé, porque diziam eles: temos de sofrer muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Estabeleceram anciãos em cada igreja, depois de terem feito orações acompanhadas de jejum, e encomendaram-nos ao Senhor, em quem tinha acreditado. Atravessaram então a Pisídia e chegaram à Panfília. Depois anunciaram a palavra em Perga e desceram até Atália. De lá navegaram para Antioquia, de onde tinham partido, confiados na graça de Deus,
para a obra que acabavam de realizar. À chegada, convocaram a igreja, contaram tudo o que Deus fizera com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Demoraram-se ali bastante tempo com os discípulos. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vos a dou como a dá o mundo. Não se perturbe nem intimide o vosso coração. Ouviste que eu vos disse: Vou partir, mas voltarei para junto de vós. Se me amasseis, ficaríeis contentes por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Disse-vos-lo agora antes de acontecer, para que, quando acontecer, acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque vai chegar o príncipe deste mundo. Ele nada pode contra mim, mas é para que o mundo saiba que amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, e sobretudo quem está em casa, estamos aqui ao meu lado, está uma imagem de São Floriano, padroeiro dos bombeiros, pessoas a quem muito nós devemos na nossa sociedade e que muito sacrifício fazem para o bem da comunidade. E alguns muito pouco bem compreendidos e estimados. Mas nós, portanto, no dia da festa de São Floriano, lembramos-nos a todos as suas intenções, os seus sonhos, os seus projetos, as suas famílias e, sobretudo, os valores com que se norteiam. No dia de São Floriano, no Evangelho que nós acabamos de rezar, de ouvir, tirado de São João, capítulo 14, versículo 27 a 31, Jesus apresenta algo de extraordinário como ideal para nós, a paz de Jesus, que Jesus nos deixa.
Estamos diante da última ceia com os seus discípulos. E é naquele contexto da última ceia que Jesus diz estas palavras. O Mestre, sabendo que estava próxima a hora de sair deste mundo, não queria partir sem dar sossego, calma, segurança, tranquilidade, amparo, conforto, prosperidade, vitória, enfim, garantia da vida plena. E no fundo estes são os valores que nortearam São Floriano e todos os bombeiros. Então Jesus levantou-se e pronuncia as palavras: deixo-vos a minha paz eu vos dou, não vos la dou segundo critérios do mundo. Nesta expressão vemos a clara declaração da personalidade de Jesus. Ele é, por natureza, comunicador de paz. Sem dúvida, não estamos às voltas com uma espécie de paz intimista e sentimental. A paz de Jesus é muito mais do que isto. Muitas vezes na vida ouvimos dizer: deixa-me em paz, não me coloques em problemas, eu não quero saber nada disso. Esta é a paz do mundo. E a paz que Jesus fala não é isto. A paz que Jesus fala não é não querermos aborrecimentos, não queremos nos comprometer. Eu não quero saber nada disso, deixa-me em paz. Será essa a verdadeira paz? E neste dia em que Jesus diz: deixo-vos a minha paz eu vos dou, é motivo para pensarmos: o que é a paz? O que é a paz? A paz é um dom de Jesus para com os seus discípulos, em vista do testemunho que são chamados a dar. Jesus quer uma paz em ação, quer uma paz em movimento. Por isso, não pode reduzir-se ao nível do sentimento. Nós hoje vivemos muito das coisas a nível pessoal, de sentimento. Mesmo o amor é uma coisa pessoal, de sentimento. E não é. Estamos perfeitamente desenganados. A paz que Jesus Cristo nos fala é outra coisa. É qualquer coisa de muito mais profundo. A paz do mundo é uma coisa. A paz que Jesus nos traz é outra. A paz do mundo encontra-se na fuga, na alienação dos problemas da vida. Reparai que hoje no nosso mundo, quem consome estupefacientes, drogas, é por causa da paz. É para abafar, é para esquecer, é para tapar, é para preencher um buraco. Ninguém toma a droga porque é por causa da paz, porque quer abafar, porque quer esconder. Há tantas situações na nossa vida em que é isto. Às vezes nós ouvimos dizer que as pessoas: tenho que sair, tenho que me divertir. É por causa da paz, para esquecer. E muita gente sai, bebe, fuma para ter paz, para ter sossego à maneira do mundo. E o que será a paz? No fundo, isto tudo, destas situações todas, o que é a paz? Quando eu era jovem, um poeta português escreveu um texto que dizia assim: a paz é tu sentares-te e comer uma laranja e sentir pelas veias o sumo da laranja correr. Isto não é possível. Isto não é possível. Fisicamente não é possível. Mas no fundo transparece a paz de consciência, a tranquilidade, o estarmos bem connosco, não termos medo de nada nos afligir, mas sobretudo a paz de consciência que o mundo hoje não reflete. Isso não faz parte. Quando nós ouvimos aí muitas descrições de pessoas da paz,
saídas para isto. Agora, com a pandemia, é uma falta de paz tremenda. Estamos todos com falta de paz. Não, é motivo para refletirmos, para nos encontrarmos connosco. E o santo de hoje fala-nos de paz também na sua vida. Todos os santos nos falam de paz. E todos os santos são diferentes. São Floriano, que nós temos tantos homens e tanta gente em Portugal que se chamava Florianos, e era um oficial do Império Romano, e a determinada altura um genro do imperador, com um ódio tremendo aos cristãos, começou a incentivar, porque é o tal problema: os cristãos, ao adorarem Deus, punham em causa a estabilidade do Império. Portanto, havia muita gente no Império que se sentia instável com aquilo que os cristãos acreditavam. Portanto, perseguiam-nos. E muitos dos soldados tiveram que fazer uma opção. Optar ou pelo imperador ou optar por Deus. E houve quem optasse pelo imperador. E é sempre mau quando as nossas autoridades nos colocam diante deste dilema: ou as autoridades, ou Deus, ou Jesus Cristo. E os tempos que correm hoje, nós temos muita gente sem nada na cabeça, que nos querem impor mas tem poder, como este genro deste imperador, do imperador Diocleciano, que chegou à família e também quis brilhar. Então começou a brilhar com a perseguição aos cristãos. E São Floriano não vacilou, escolheu Jesus Cristo, escolheu Deus, e foi martirizado. Na pintura que está aqui por cima, São Floriano, está um ponto de interrogação, e depois 403. Sabe-se quando, no dia em que ele partiu, neste 4 de maio do ano 403, mas não se sabe o dia em que nasceu. Não há referências. E é o padroeiro dos bombeiros, porque ele próprio, como oficial do imperador romano, criou um pequeno destacamento de legionários para lutarem contra o fogo. As habitações eram muito frágeis. Nós sabemos que até quase aos nossos dias, por exemplo, muitos telhados de muitas casas eram de colmo, eram de palha. As escadas não eram como nós as temos hoje. Nós às vezes esquecemos-nos das coisas, mas quase até aos nossos dias, e mesmo em muitas aldeias no interior tanto da Europa, as casas eram de colmo, o telhado, e ardiam com muita facilidade. E muito mais no tempo de Floriano, em que havia muitos movimentos de tribos que invadiam os povos, as cidades, e a primeira coisa que faziam era incendiar a cidade. E portanto, Floriano, com a sua força, criou um destacamento de legionários para combater o fogo. E isso o povo reconheceu e ficou-lhe muito agradecido. Na imagem que nós temos está São Floriano com um balde, ou melhor, o menino Jesus aos pés de São Floriano, é a imagem oficial, com um balde, porque na tradição da Igreja, São Floriano foi ajudado pelo menino Jesus com um único balde a combater um incêndio. Isso é um mito, é uma história que o povo começou a contar, mas que ele esteve ligado e criou e que se preocupou com os dramas dos fogos, preocupou. O rei Casimiro da Polónia
declarou Floriano como padroeiro da Polónia e também é padroeiro de Linz, no norte da Áustria. E portanto, tanto na Polónia como no norte da Europa, São Floriano é muito venerado como padroeiro dos bombeiros, como padroeiro da sua entrega e da sua força para com Jesus Cristo, através desta situação do fogo, que é um drama quando bate à porta das famílias. E portanto nós hoje rogamos a São Floriano, um jovem que não teve medo de escolher entre o Imperador e Jesus Cristo. E nós hoje estamos a chegar a um tempo em que esta escolha parece que está mais perto. Algumas autoridades convencem-se, e há muitos cristãos que vão escolher com muita facilidade, e que Deus nos dê força de escolhermos bem. E a paz que Jesus fala hoje no Evangelho é a paz de consciência, o nós estarmos tranquilos com as nossas decisões, com as nossas atitudes, com as nossas palavras. A paz não é tapar buracos. Na paz, seja através dos vícios, seja através das fugas de qualquer... A paz não é nada disso. A paz é, sobretudo, a paz da alma, a paz, a tranquilidade das boas opções. E São Floriano escolheu a melhor parte, escolheu Jesus Cristo. E, portanto, deu testemunho desta paz, da paz interior, da paz que Jesus Cristo nos veio dizer, que é sempre dinâmica. A paz será sempre um desafio, porque nós às vezes acordamos mal dispostos e às vezes acordamos sem sermos capazes de fazer boas opções. Então temos que olhar para estes santos e pedir-lhes que intercedam por nós e que nos ajudem a viver na paz de Cristo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, foi pela coragem e persistência dos apóstolos que a Igreja pôde crescer por toda a parte, para que o Pai nos ensine a ser como eles dignamente. Digamos: dai-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos pastores postos à frente das comunidades, pelos que servem e confirmam na fé os seus irmãos, e pelos fiéis que nas provocações estão ao seu lado, oremos. Pai, Senhor. Pelos leigos mais ativos nas paróquias, pelos que se empenham na catequese e na liturgia, e pelos que se cumprimentem na ação socio-caritativa, oremos. Pelos discípulos a quem Jesus dá a sua paz, pelos que a têm e oferecem aos que a perdem, e pelos que sofrem por não a ter, mas a procuram, oremos. Pelos que se alegram pelos bens que o céu lhes dá, pelos que nunca estão contentes com o que recebem, e pelos que até no sofrimento encontram Deus, oremos. Pelos que se reúnem nesta igreja cada domingo, e pelos que aqui recebem a palavra e o pão da vida, que lhes dão forças contra o príncipe deste mundo, oremos. Rezemos por todos os bombeiros, por todos e as suas famílias, e por todos aqueles jovens
porque ser bombeiro muitas vezes é um sonho desde criança, fazer o bem, estar em situação de perigo. Rezemos por todos para que o Senhor, a exemplo de São Floriano, dê coragem e nós sejamos reconhecidos e agradecidos, e para que o mundo também compense e saiba estar ao lado de tantos sacrifícios destes homens e mulheres. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, fazei-nos trabalhar com alegria pela Igreja e sentir dentro dela a paz de Cristo, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa, vós que lhes deste tão grande alegria neste dia em que celebramos São Floriano. Fazei a Igreja tomar parte na felicidade eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever a nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Porque vencendo a antiga corrupção do pecado, renovou a vida do universo com uma nova criação e restaurou o género humano na sua integridade original. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo, o céu. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo,
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de um modo particular aqueles cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo e fazei chegar à gloriosa ressurreição da carne aqueles que renovaste com os sacramentos da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Quero hoje, no dia de São Floriano, padroeiro dos bombeiros, continuar a convidar para que rezem connosco o terço. Hoje vamos rezar mais uma vez com a comunidade de Cambridge e também durante a noite as câmaras ficam ligadas e obrigado porque tem aumentado muito as pessoas que passam durante a noite e certamente é pelas referências, é por falarem, não sabemos quem é, mas vemos, de manhã vê-se o número das pessoas que estiveram. Então não sabemos onde, não sabemos quem, mas que o Senhor Santo Cristo dos Milagres, que o Senhor no Sacrário, a todos ajude e que a paz, e hoje ficará a frase da paz do Senhor durante toda a noite, dê paz a quem nos visita e que todos tenham a paz de Jesus Cristo. Desejo a todos boa noite e deem paz e que o Senhor vos acompanhe.